Boa noite, amigos. É um grande prazer poder estar novamente aqui contribuindo de uma certa forma neste período tão complexo em que a humanidade do planeta Terra passa um momento de dor, um momento de dificuldades. E hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre o papel da família durante a pandemia, que foi e que é o grande desafio para a vida de todos nós. Mas antes de tudo, eu quero conversar com vocês, primeiramente mostrando o termo família. Ele apareceu assim pela primeira vez há 4.600 anos atrás. Isso foi lá na Roma Antiga, que veio do latim, que nós podemos afirmar que é uma palavra que veio do latim, que quer dizer famulus, né? Então, esse termo determinava o grupo de escravos da agricultura. Era aquela situação que grupos eram submetidos à escravidão agrícola. Então, com o decorrer do tempo em que houve a consolidação da propriedade privada, a família tornou-se uma entidade reconhecida. E formada, naquela época, a formação familiar seria o homem, uma mulher e seus filhos e seus descendentes. Então, a partir desse momento, saía aquela situação de um grupo de escravos para um termo de família onde havia a formação de um homem, de uma mulher e seus filhos que iriam surgir a partir daquela relação. E essa família, ela passou a organização a ser fixada no termo ou no sentido patriarcal, onde o homem, que é o pai, ele agia como chefe daquela entidade familiar e todos os seus bens, a esposa, os filhos, quem quer que fizesse parte daquela família, era submetido à sua ordem, ao seu desejo, à sua vontade. Então, a família, no decorrer do tempo, ela foi mudando o seu aspecto de compromisso com a divindade. Então, nós percebemos assim que saía-se daquele termo patriarcal, as formações familiares foram se modificando, se adequando com a nossa nova realidade e passou-se a ter um compromisso de família, onde alguns locais, alguns países passaram a fazer aquela reunião familiar, aquele cerimonial religioso, onde ali se comprometiam em se unir e formar famílias. Hoje vemos que as formações familiares são diversas, na qual todas elas merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração daqueles que têm como propósito nessa união o auxílio daqueles espíritos que reencarnam naquele mesmo grupo. Então, nesse ponto de vista, a família, ela assume relevante função no processo evolutivo dos espíritos reencarnantes. Joana de Ângeles, ela nos diz assim que a família é um laboratório de refazimento moral, onde espíritos se reencontram com o compromisso de reparação de equívocos. Então, num percentual muito grande ainda, a título de ilustração, os casamentos, as famílias, muitas delas ainda são em estilos provacional, onde há a predominância de dificuldade, de dor, de sofrimento, de incompreensão, que é uma característica da família ainda na condição do planeta Terra. Então, nós vemos assim que a maternidade e a paternidade, elas constituem verdadeiras missões, visto que Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes os dirijam pela senda do bem. A gente vai ver esse questionamento lá no Livro dos Espíritos, na questão 582. Então, pai e mãe, seja de qual for a formação que possam se encontrar, elas têm uma responsabilidade de direcionar, de receber esses espíritos que Deus oportuniza a reencarnação, pela oportunidade deles serem seus pais, reconduzi-los ou conduzi-los para perto de Deus. De que forma? Através dos exemplos,
através da educação moral que lhes deres. Então, a família torna-se um lugar de reencontro de espíritos. Nós podemos dizer assim que é uma nova oportunidade para se reconfigurar laços que outrora não conseguiram ajustar-se. Então, nós temos um compromisso hoje, desatar os nós de sentimentos inferiores, de sentimentos negativos, e transformá-los em laços de afeto. Nós vamos percebendo assim que o papel da família é fundamental na vida da criatura humana no planeta Terra. Apesar de, por um período da nossa existência, as pessoas chegaram a dizer que a instituição família era uma entidade ultrapassada, onde perderam-se as rédeas do compromisso, as responsabilidades de pai, onde vemos pais que vivem em função dos filhos e recebem ordem dos filhos. Deixam de ser aqueles responsáveis com o compromisso da orientação da educação e fogem de um compromisso muito maior que assumiram enquanto espíritos, enquanto seu planejamento espiritual. Então, caros amigos, a gente vê assim que o papel da família é algo muito maior do que a gente imagina. Para que a gente entenda o processo que ora passamos, que nós vamos conversar, desse papel fundamental diante de uma pandemia. Então, para ainda ilustrarmos o nosso momento, a gente vai ver lá Bezerra de Menezes, que recebeu essa mensagem pelo médium Júlio César Grande Ribeiro, no dia 22 de 8 de 1982. Então, que ele mostra para a gente assim, que os núcleos familiares devem promover um ambiente doméstico afetuoso, coerente e evangelizador, de modo a favorecer o desenvolvimento moral dos filhos e orientá-los para o caminho do bem. Como já tínhamos comentado agora, nós temos responsabilidades neste meio, temos compromissos, nós assumimos compromissos antes de reencarnarmos, em recebermos espíritos que quizá possamos ter contribuído na sua desgraça, no seu sofrimento, termos lhes causado dores, sofrimento em uma outra existência. Então hoje nós temos a responsabilidade de ampará-los, de recebê-los e orientá-los, desenvolvendo os laços morais para fazê-lo crescer, para que ele perceba o compromisso que ele tem diante do mundo em que vive. Então nós devemos também ter um compromisso, segundo o Bezerra de Menezes, de implantar o Evangelho no lar. Com o propósito de refletir as máximas de Jesus que nós vamos contribuir para uma melhor convivência no nosso núcleo familiar. É a aprendizagem dos ensinamentos de Jesus, onde vamos estar envolvidos ali, o grupo familiar, analisando, refletindo sobre essas mensagens que Jesus nos deixou e trazendo uma reflexão íntima. Como é que eu estou hoje? O que é que eu estou fazendo do compromisso que Deus me deu? Então, é compromisso de auxiliarmos para melhor os nossos filhos compreenderem a sublime oportunidade que estão tendo nesta existência. Portanto, que os pais enviem seus filhos também às escolas de evangelização, como nós vemos hoje na Casa Espírita, para que a gente possa combater essa ação devastadora das mídias sociais, de vídeos que não são agradáveis, que não induzem a prática do bem. Então nós precisamos estar ali dialogando, motivando, acompanhando os nossos filhos. Como disse, para, através da responsabilidade que temos da orientação moral, reaproximarmos os nossos filhos de Deus. Então isso é para que a gente analise, gente, o que é a família, qual é o papel da família. E eu digo para vocês, como palavras minhas, é através da família que nós mudaremos a vivência no planeta Terra. Porque quando nós entendermos a mensagem de Jesus, quando entendermos a mensagem do Consolador que Ele mesmo enviou, nós estaremos conscientes que temos essas responsabilidades, que somos espíritos, que temos uma vida futura e que prestaremos conta de nossos atos ao retornar a esta pátria espiritual. E uma delas
estarmos felizes ou infelizes com nossos filhos que aqui vão ficar. Mas se nós honramos o nosso compromisso, se nos esforçamos para dar bons exemplos, porque digo para vocês que os exemplos, eles valem mais do que 1000 palavras. Porque o nosso falar tem que ser o nosso agir. Se ser pai, ser mãe, durante este período de pandemia, é muito complexo, gente. Então nós vamos ver que hoje estamos dentro de uma pandemia, termo popular falando. Então, como que essa pandemia, ela age em nossas vidas? Então, primeiramente, a gente vai analisar que, e para ter uma consciência, que as catástrofes e doenças que atingem a humanidade ao longo da história da civilização sempre resultaram ou resultam em perdas, em sofrimentos, de diferentes gradações. É o que nós vemos hoje. No momento atual, estamos no planeta sob o peso de uma pandemia, o coronavírus, um inimigo invisível, em que atinge a todos os seres, do mais forte ao mais fraco, da mais alta nação, mais rica, mais forte, mais poderosa nação do planeta, quanto as mais fracas, as mais pobres. Então esse inimigo invisível veio mexer com todos nós. E vemos assim o planeta sofrer, a população sofrer, as famílias sofrerem, porque passaram a perder os seus entes queridos através da desencarnação. Então, é comum, diz Allan Kardec, ouvir-se a voz geral de que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Então, o que Kardec quer dizer para todos nós que são chegados os tempos em que a regeneração vai mudar toda a humanidade terrena? Então, nós vemos assim que há um planejamento de Deus para o planeta Terra, consequentemente para todos os planetas que estão neste processo de evolução, de crescimento. Então, são chegados os tempos em que as coisas acontecerão, dores, sofrimentos, perda de seres, de entes queridos nossos, uma diversidade de dores e sofrimentos da nossa vida, porque ela está marcando um período de transição do planeta Terra. Poderiam estar acontecendo outras situações mais dolorosas para com o planeta Terra, mas Deus optou pelo vírus, para que nós começássemos a analisar, termos aquele choque de realidade e perceber que nós estávamos caminhando contrário a toda uma proposta que Jesus trouxe para todos nós. E com a chegada do coronavírus em nossas vidas, ela afetou nossas vidas, nossos hábitos, nossas rotinas. Mudou tudo. Então, para que a gente entenda que a pandemia ela está agindo como uma outra ação divina, seja a material, seja fenômenos físicos, mas hoje nós vemos que é uma pandemia que ela está atingindo a todos nós, mexeu com todos os nossos hábitos, com todas as nossas rotinas e tudo aquilo que já estávamos vivendo antigamente. Então, com a chegada da pandemia nas nossas vidas, nós fomos submetidos às condições da pandemia e que nos obrigaram ao recolhimento. Divaldo Pereira Franco, ele diz assim que o vírus nos empurrou para dentro de casa. Antes vivíamos para o trabalho. Muitas pessoas lamentavam, reclamavam que saíam de madrugada de casa para trabalhar, os filhos estavam dormindo. Voltavam do trabalho já altas horas da noite e os filhos já estavam dormindo. Perderam o contato uns com os outros. Pais que não tinham mais a possibilidade de acompanhar seus filhos no seu crescimento, de educá-los moral e espiritualmente. Então, muitos pediam para que tivessem um tempo para estar nas suas casas. O vírus, pela orientação divina, nos empurrou para dentro de casa. Estando dentro de casa, nós começamos a perceber coisas que não tínhamos percebido antes. Ou se percebermos, não demos tanta importância porque passávamos
pouco tempo dentro de casa. O que veio acontecer com todos nós? Então há uma predominância do individualismo. Nós falávamos dos compromissos da família ainda há pouco e vemos que esses compromissos eles são de uma forma coletiva, pai e mãe que vão orientar seus filhos na formação de seu caráter. Mas nós percebemos assim que ainda estamos muito egoístas, muito orgulhosos, e isso tudo contribuiu para que o pai não conseguisse lidar com os filhos durante o dia, lamentavam, reclamavam que os filhos não davam sossego, que estavam aborrecendo. Eram esposos que estavam vendo os defeitos da esposa, a esposa que estavam vendo os defeitos do esposo. Foram casais que não suportaram conviver ali 24 horas na sua casa, começaram a brigar, a discutir, a se ofender. Casais que se separaram em detrimento deste momento que tiveram para conviver juntos. Divaldo Pereira Franco ele faz uma reflexão, ele diz assim: por que tantas famílias estão sofrendo na pandemia? E ele diz assim: é porque nós ainda não aprendemos a viver como família. Ainda não aprendemos a valorizar aquelas pessoas, aqueles espíritos que reencarnaram para somarmos os nossos compromissos. E olha que fomos nós que pedimos nas existências, nos planejamentos espirituais. Então não foi à toa que Allan Kardec, ele lá no Livro dos Espíritos, na questão 775, que ele pergunta aos benfeitores espirituais qual seria para a humanidade o resultado do relaxamento dos laços de família. E os benfeitores respondem: seria um recrudescimento do egoísmo, seria um acréscimo do egoísmo em nossas vidas. Bom, se nós ainda estamos tão egoístas, e se a família se extinguisse, aumentaria o nível do egoísmo em nossas vidas. E cada um viveria para um lado, não se preocupando mais com os compromissos que têm uns com os outros. Então o propósito da família é apoiar-se, é auxiliar-se, é estarem juntos, é percebermos que nós podemos nos reunir um dia, conversar com os nossos filhos, orientá-los, perguntar o que eles estão sentindo. Hoje vemos com tanta tristeza, num período em que a pandemia mexeu com o emocional de muitos adolescentes e jovens perderam a noção do valor da vida, pensam em suicídio ou efetuaram este ato. Por quê? Porque não estavam tendo um amparo, uma orientação, um apoio, uma observação dos pais em suas vidas. Então, o que a pandemia pode produzir de aprendizado em nossas vidas? Já que percebemos que tivemos muita dificuldade de convivência, muita dificuldade de relação, que é o grande propósito de todos nós nesta existência é a conviver uns com os outros, respeitando a condição que cada um se encontra. Então, o que podemos tirar de proveito com a pandemia? O que é que percebemos com a pandemia? Um ponto fundamental, caros amigos, a fragilidade física, em que a vida de todos se vê ameaçada. Muitas pessoas alimentaram medo, entraram em depressão, porque perceberam a fragilidade física, o quanto nós somos frágeis diante de uma situação em que não há mais forte, não há mais fraco. Há seres comprometidos com as leis de Deus e que o vírus veio para envolver a todos. E percebemos que aqui no nosso Brasil, mais de 600 mil pessoas vieram a desencarnar. Então a fragilidade que nos encontramos, que somos, que estamos como seres encarnados. O que é que percebemos diante de uma família? A ausência de afeto. Como comentamos ainda há pouco, em vez de aproveitarem um momento que todos nós tivemos no momento do isolamento, de podermos estar mais próximos, de podermos conversar, de podermos tocarmos carinho e afeto, nós não conseguimos fazer isso. Então houve uma ausência muito grande de afeto dentro desses núcleos familiares.
uma outra reflexão que nos leva a um aprendizado. O que é que eu tenho feito da minha vida? Porque se nós estamos aqui é porque nós não desencarnamos pela ação do vírus. Mas percebemos que muitos parentes nossos, amigos nossos, pessoas próximas desencarnaram. O que é que a pandemia pode proporcionar para a minha vida a partir de agora? Isso é para a gente refletir, meus amigos. Que possibilidade tenho de recuperar o tempo perdido? Será que nós podemos recuperar o tempo perdido? Então o que passou, passou. O Chico Xavier diz assim, nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos traçar um novo final para a nossa existência, mudando. O convite da pandemia, pela ação de Deus, é para fazer que o planeta Terra evolua mais rápido, porque nós nos distanciamos da mensagem que Jesus trouxe para todos nós. Ele pediu para nos amarmos, pouco fizemos, não nos amamos, nos odiamos, guerreamos, nos destruímos. Somos agressivos, não praticamos a caridade, não somos benevolentes, não somos indulgentes, não perdoamos. Então precisamos ver essas possibilidades que ainda temos. Porque eu digo para vocês, a cada amanhecer nosso no corpo físico, é a oportunidade que Deus está nos dando de fazermos algo diferente, mas que seja para melhor. Como tenho distribuído meu carinho e atenção aos que me cercam? Será que eu fui carinhoso com a minha esposa, com minha esposa, com minhas filhas, com meus filhos, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com meus primos, com meus amigos? Mas como nós não poderíamos nos aproximar no período da pandemia, pelo menos com os nossos que convivíamos ali, que ficamos isolados na nossa casa. Nós fomos carinhosos, nós demos atenção. Vamos refletir, gente, que nós podemos mudar a partir de agora o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas ações. Quais os valores que tenho e que podem ser melhor utilizados? O que é que eu tenho? Quais os meus valores que eu posso utilizar e que podem ter uma melhor atenção, que eu posso utilizar melhor neste momento? Então vamos refletir. Eu quero socializar com vocês. Aqui no estado do Amapá, se não me foge a memória, teve um concurso realizado pela Rede Amazônica, Conte um Conto. E um garoto aqui de Macapá, se não me foge a memória também, de 12 a 13 anos, mais ou menos isso, ele fez uma reflexão. O conto ele teria que fazer um relato de uma história que estivesse, do que ele estava passando no período agora da pandemia. E ele dizendo assim, foi várias páginas, né? Mas eu gravei uma parte da entrevista dele, que ele disse assim, ele descobriu agora na pandemia que seus pais e seus irmãos eram os mais legais do mundo. Vejam como é interessante. Ele percebeu que os seus pais e seus irmãos eram os mais legais do mundo. Que ele teve atenção, que ele teve carinho, que ele teve tudo aquilo que ele precisava. Enquanto uns abandonavam lá, ele recebeu tudo o que ele almejava, tudo o que ele queria dos seus pais e de seus irmãos. Então há esse compromisso, há essa possibilidade para a vida de todos nós, de fazermos uma nova etapa para nossas vidas. E o papel da família hoje é reaproximar os seres, reaproximando nesse laboratório que nos é oportunizado, esse laboratório divino, para que trabalhemos as nossas inferioridades. Trabalhando as nossas inferioridades, nós podemos aprender a conviver e despertar para uma nova realidade. Através de melhores sentimentos, transformar aquela casa que vivemos em um lar. E refletir esses ensinamentos na nossa conduta, onde quer que estejamos. A educação moral, ela é obrigação nossa, de pais. E mais do que nunca, nós precisamos fortalecer estes laços, dessa orientação, para formarmos criaturas de bem. Então nós temos o Dia das Crianças. Digo que as crianças são a semente do nosso amanhã. Se bem trabalhadas hoje, nós estaremos formando seres humanos novos para um mundo novo. Como a Terra está passando pelo período de transição, de regeneração, que há sofrimento, há crises e crescimento para se tornar um mundo maduro, portanto melhor.
Então, as desordens atuais que tanto nos assustam são os prenúncios de uma nova ordem que fará a Terra elevar-se na escala dos mundos. Então, nasce um novo planeta. Todo nascimento, ele é acompanhado de dor. Mas após esta dor, há a felicidade, porque há um despertamento para novos sentimentos, para o amor, como Jesus nos falou. Então, vamos começar a analisar, a refletir o que eu posso fazer a partir da minha família para contribuir para que o nosso mundo seja melhor. Então, para que ela, na verdade, a humanidade, ela está assim um pouco distraída, houve uma vigência muito grande do orgulho e do egoísmo em todos os níveis do ser individual. Então, nós não estamos mais preocupados uns com os outros, nós estamos vivendo isoladamente, egoisticamente, orgulhosamente. Então nós precisamos entender que acima desse vírus, do coronavírus que hoje atingiu e atinge ainda muitas pessoas, há outros vírus que precisam ser combatidos por nós. Porque nós precisamos nos prevenir, seguir as orientações dos órgãos de saúde. Nós precisamos nos prevenir da ação do vírus no nosso corpo físico, mas nós precisamos também estar vacinados, protegidos dos vírus que atingem-nos moralmente. Então, os preconceitos que são tão grandes nas nossas vidas ainda, a agressividade que vemos a todos os dias, dos brasileiros ali se confrontando de forma agressiva, porque não estão se compreendendo num propósito de união pela pátria, o desrespeito, o desamor. São tantas outras ações virulentas que precisamos combater em nossas vidas. Portanto, amigos, diante dessa situação toda que estamos passando, despertemos para a nossa responsabilidade do meio em que vivemos. Porque vamos analisar assim que o pensamento, ele é força criadora. Se desejamos saúde, é indispensável que nossos pensamentos sejam predominantemente saudáveis. Se desejamos o bem, é imprescindível não somente falar no bem, mas pensar no bem e agir no bem. Somente quando percebermos em cada criatura humana verdadeiramente o nosso irmão ou nossa irmã, estaremos imunizados contra as agressões viróticas que começam nos pensamentos e em desarmonia. Por isso, amigos do coração, reflitam sobre tudo. A pandemia é um fato. A família é de ordem divina. Aprendamos a nos amar nesses pequenos núcleos, para que o sentimento do amor ela se transporte além dos muros da família e passe a ser convividos em sociedade, amando-nos uns aos outros, pois assim Jesus nos falou: amareis a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Caros amigos, fiquem com Deus. Obrigado pela atenção e reflitam sobre tudo que nós hoje conversamos. Muita paz a todos. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo. Queremos lhe ouvir.